Olá, pessoal. Nesse bloco, nós vamos tratar de crédito direto ao consumidor. O crédito direto ao consumidor, normalmente tratado como CDC, é uma modalidade, uma das modalidades hoje mais populares, né, de crédito. São simples e são de muito interesse das instituições financeiras, principalmente pela facilidade, né, que o cliente tem para contratar essas operações, quanto também do ponto de vista da remuneração, porque o spread das instituições financeiras, a taxa de juros, normalmente é muito salgada para o cliente e muito interessante, evidentemente, para a instituição financeira. Nós vamos fazer aqui uma ressalva, o seguinte: quando eu tenho uma operação de crédito, em geral, essa operação de crédito, ou ela é um empréstimo, ou ela é um financiamento. Então, o que é a diferença entre empréstimo ou financiamento? Eu vou lá ao banco e falo com o Zé é o meu gerente, fala assim: Zé, eu preciso de um dinheiro, eu quero um empréstimo. Ele fala assim: Mara, o que você vai fazer com o dinheiro? Eu falo assim: não sei, Zé, não sei. Talvez eu pego esse dinheiro, coloque na gaveta, compre umas roupas novas, vou viajar. Sou obrigada a te contar, Zé? Não sei o que eu vou fazer com o dinheiro, não. Ele fala: não, Mara, não é obrigada, não. Então não vou contar, não. Isso é empréstimo, ou seja, o empréstimo, eu não tenho necessariamente uma vinculação específica, eu não tenho uma destinação específica. Eu pego o dinheiro e vou fazer o que eu quiser. O financiamento, não. Se eu chegar lá no Zé e falar: Zé, eu quero fazer um financiamento, ele vai falar: Mara, o que você vai financiar? Eu falar: sei lá, qualquer coisa. Não, não pode, você tem que definir o que você vai financiar. Vai financiar uma casa, vai financiar um carro, vai financiar, né, um bem de consumo durável qualquer. Então, eu pergunto: qual que é mais arriscado, o empréstimo ou o financiamento? Claro, é o empréstimo, porque quando eu financio, o bem que está sendo financiado, ele é dado em garantia. Então, eu financiei um carro, ele é dado, né, é dada a garantia de alienação fiduciária. Financiei um imóvel, então, ou vai ter uma hipoteca ou uma alienação fiduciária. Então, aqui, no caso de uma eventual inadimplência, a instituição financeira tem lá aquela garantia real e ali diminui o risco. Aqui não, pegou um empréstimo, né, um crédito pessoal, foi lá, passou a régua no dinheiro e não pagou. O banco fica mais vulnerável. Por isso é que normalmente as taxas dos empréstimos são mais altas do que as taxas dos financiamentos, ok? Entre aqui, no caso das operações de crédito, eu vou ter aqui o CDC, que tem uma característica interessante, porque ele é concedido tanto para empréstimo como para financiamento. Aqui eu tenho o CDC, que é o crédito direto ao consumidor. Então, nessa operação, eu posso contratar um recurso sem destinação específica ou posso usar aquele recurso para financiar um bem, financiar um carro, por exemplo. Ok? Como que essa operação, em geral, é feita? Eu vou à instituição financeira, vai fazer a análise de risco de crédito, como qualquer operação, e definiu aquele empréstimo, definiu aquele valor. Esse valor, então vamos supor lá, liberou um valor lá de 10 mil reais. Eu posso já de uma vez contratar esse valor e posso, inclusive, contratar para que esse valor seja debitado numa conta de salário minha, ou seja, eu recebo salário naquela instituição, então que seja feito débito consignado naquela conta para pagar esse CDC, ou eu posso ter uma conta naquela instituição, mesmo sem receber o meu salário por aquela instituição e já deixar autorizado para fazer o débito em conta, já contratando o valor total que foi autorizado na minha análise de risco de crédito. Uma outra possibilidade, que é muito comum, a instituição financeira faz a análise, né, do meu cadastro e define lá um valor. Então, passou lá 10 mil reais. Eu falo: mas eu não estou precisando de 10 mil reais, eu queria só 1.000 reais. Então, o que vai acontecer? Por isso que é muito interessante para a instituição financeira e para o cliente também. A hora que eu tiro o meu extrato lá no banco, então, a minha análise de risco de crédito autorizou o limite de 10 mil. Está contratado aqui 10 mil, mas eu só vou pagar pelo valor que eu formalizar.
Então, isso aqui é um limite que foi disponibilizado. A hora que eu chego lá, tiro o meu extrato, está aqui, olha, você tem 10 mil disponíveis aqui na operação CDC. Então, hoje, a maioria dos bancos, no próprio terminal de autoatendimento, eu já gero aquele contrato específico daquele valor. Então, a hora que eu dei lá, selecionei e falei que eu quero contratar 1.000. Eu passo, isso aqui é como um contrato específico. Então, a partir daqui, eu vou pagar IOF, vou pagar a tarifa de contratação e vou pagar os juros em cima desse valor que eu contratei. E aqui passa a ter uma data específica. Então, eu estava aqui no dia 1º de maio e vou pagar isso aqui em 12 parcelas. Então, todo dia 1º de cada mês, vai vencer aqui juros e a prestação dos R$ 1.000 que eu contratei. Mas ainda ficou lá um valor aprovado de 9 mil. O que eu posso fazer? 2 meses depois, não, estou precisando mais de dinheiro, né? Olho lá, eu olho para o extrato olha para mim, eu não resisto, vou lá e contrato mais 3 mil. Então, vamos supor, isso aqui era lá o dia 10/8. Isso aqui virou uma nova operação. Então, é outro empréstimo, outro CDC, que aí todo dia 10 de cada mês vai vencer a prestação, vou pagar os juros, vou pagar o IOF, vou pagar a tarifa, isso aqui sendo outro empréstimo, mas tudo dentro de um limite pré-aprovado anteriormente, ok? Então, isso é bastante interessante. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui é empréstimo, mas eu posso ir ao banco e falar, eu quero um CDC para comprar um carro. E ali, nesse caso, observem que o CDC vai assumir o caráter de um financiamento. E como financiamento, eu tenho que dar em garantia aquele bem que eu estou financiando, ok? Até porque, mas eu preciso contar para a instituição que eu estou comprando um carro? Não, porque normalmente quando é financiamento, a taxa do CDC vai ser mais barata. Do mesmo jeito que o CDC, se ele for concedido para um cliente que recebe o salário dele dentro da instituição, dentro daquela instituição, e ali eu já deixo consignado a prestação, ou seja, a própria empresa onde o cliente trabalha já debita o valor do CDC, a taxa vai ser mais barata. Ok? Ou então eu já tenho um relacionamento, enfim, quando a gente abre os sites de todas as instituições financeiras, na operação de CDC, normalmente eu tenho várias modalidades de CDC, e com taxas e prazos e tarifas diferenciadas, de acordo com o relacionamento que o cliente tem, né, com a instituição financeira, ok? Então, do mesmo jeito que cada instituição financeira define uma modalidade ou uma forma como o cliente pode fazer essa contratação. Então, posso fazer essa contratação pela internet, posso fazer a contratação pelo autoatendimento, que foi a modalidade que eu citei aqui, ou posso fazer a contratação direto lá na agência. Então, permite essa flexibilidade.